Salve amigos do Enferodonto, esse é o seu canal de aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. E eu sou o Ermar II e a gente está dando continuidade aqui aos estudos de doenças transmissíveis, né? Falamos sobre sarampos, falamos sobre rubéolas, falamos sobre difteria, falamos sobre tétano acidental. Hoje a gente vai falar sobre coqueluche, né? Então, ela faz parte das doenças de notificação compulsória. No ano de 2022, a gente teve um pouco mais que 227 casos notificados, né, no Brasil de coqueluche, né? Nós temos um declínio dos casos, especialmente aí está relacionado à cobertura vacinal. Isso é muito importante, né? Porque é uma doença imunoprevenível. Isso faz parte do Programa Nacional de Imunizações, né? Então você tem aí a oferta da imunização para o coqueluche contra a Bordetella pertussis a partir dos 2 meses de idade. Inclusive também as gestantes, né? Vão receber doses de coqueluche, não só com a coqueluche, como a própria difteria e o tétano no período gravídico, né? É a famosa DTPA, né? Então, difteria, tétano e coqueluche acelular. Isso aqui é muito importante pela transmissão de anticorpos, transmissão placentária, né? Então, a coqueluche, o que é que a gente tem como disposições mais importantes, né? Uma doença de transmissão aérea, ela causa um quadro de tosse, né? É chamado de tosse paroxística, né? E essa tosse é muito característica, né? Então, tosse paroxística. O que é que caracteriza essa tosse paroxística, né? Uma tosse que causa cianose, ou seja, dificuldade de respirar, às vezes apneia, às vezes a pessoa pode vomitar, segue aí com 5 a 10 episódios de tosse durante uma única inspiração, né? Então é um quadro bem clínico mesmo essa tosse paroxística na coqueluche, e especialmente aí menores de 6 meses, nas crianças, né? São os quadros mais graves, pode chegar inclusive aos óbitos, né? Essa é uma doença, apesar de ser imunoprevenível, mas assim como a difteria, assim como o tétano, a gente tem uma imunidade declinante, ela não é permanente, né? Então a gente tem o que a gente chama de imunidade duradoura, né? Então, duradoura. E claro, o agente etiológico é uma bactéria, né? A Bordetella pertussis, né? E o tratamento é claro com antibiótico terapia, né? Azitromicina, eritromicina. Então, vem comigo, esse é o seu canal de aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia, e hoje a gente vai abordar o assunto de coqueluche. Então, nós temos como disposições gerais, né? A gente já sabe que é uma doença infecciosa, então ela causa uma síndrome respiratória, né? Respiratória, onde o principal quadro clínico é justamente o que a gente chama de tosse paroxística, né? Então, aquela tosse que vem com exacerbação, né, de dispneia, vários quadros de tosse em uma única inspiração, cianose, às vezes o vômito, né? Então, a gente tem essa doença de alta transmissibilidade, a susceptibilidade é universal, porém a gente tem imunoprevenção aí com vacinação, e o único reservatório, claro, é o homem, né? Então, a gente não tem a manifestação como uma zoonose, né? E aí ela é uma importante causa de mortalidade, morbidade infantil, né? Especialmente aí em menores de 6 meses, né? Então, essas crianças requerem uma vigilância, um tratamento, inclusive até mesmo hospitalização aí para evitar complicações com a própria pneumonia decorrente da coqueluche, né? O quadro ele pode perdurar geralmente até 42 dias, né? Então a gente tem aí
um período de tosse, um período catarral, né? Então a gente divide essa infecção em 3 momentos: a fase catarral, a fase paroxística e, claro, a fase de convalescência e recuperação, né? Então ela compromete o aparelho respiratório, especialmente aí traqueia e brônquios, e pode se caracterizar, né? A principal característica é justamente os paroxismos de tosse. Importante aqui, gente, porque isso é um diagnóstico etiológico, né? Então tosse seca, então ajuda na evidência clínica. Em crianças ainda se recomenda fazer hemograma para avaliar leucocitose, leucopenia, e também raio-x, né? Especialmente em menores de 4 anos, para dar um diagnóstico diferencial frente a outras síndromes respiratórias, especialmente aí pneumonia, né? Então a gente diz aqui que em latentes pode resultar em um número elevado de complicações e até a morte. No Brasil, no ano de 2022, a gente teve aí 227 casos confirmados, né? Então, confirmados de coqueluche. O segundo, então, por que tem esses casos, né? Porque tem surtos domiciliares, surto em trabalho, surto em creche, em período escolar, né? Justamente devido a esse declínio de imunidade ou até mesmo falta de imunização aí em algum segmento, embora o país venha avançando em altas coberturas, em altas taxas de imunidade, não só de rebanho, mas também da cobertura vacinal, né? Então vamos lá, o que é que nós temos aqui de importante, né? O agente etiológico é uma bactéria, né? Então aqui é a Bordetella pertussis, né? Então, bactéria, né? O ser humano é o único reservatório, né? Então a gente não tem a manifestação no reino animal, não é uma zoonose. E a transmissibilidade ocorre através do contato direto de pessoa doente com o susceptível, né? Aquele que não tem justamente defesas imunológicas, né? É importante a gente destacar o seguinte, que cerca de 90% da transmissibilidade ocorre nos primeiros dias da doença, né? Então, assim, na fase que a gente chama de catarral, geralmente ela pode chegar até 10 dias, né? E aí, em torno de 50% da transmissibilidade ocorre na fase que a gente chama de fase paroxística, ou seja, naquela de tosse seca, né? Exacerbada, né? Então, paroxística. E na fase de convalescência, quase não há transmissão, né? Então, na fase de recuperação, ou seja, depois de 4 a 6 semanas, 4 a 6 semanas de infecção, né? De infecção. Então, o período que eu quero destacar mais aqui é que o período de maior transmissibilidade é nesses primeiros dias, né? De 5 a 10 dias, que é o período de incubação, ou até 4 a 6 semanas, que é justamente aí, geralmente entre 3 a 4 semanas é o período aí de transmissibilidade na fase paroxística, né? Então, aqui a gente tem um período de incubação de 5 a 10 dias, que é o período que inicia-se os sinais e sintomas. Esses sinais e sintomas são semelhantes a uma infecção respiratória aguda. Então, você vem com febre, você vem com mal-estar, você vem com coriza, você vem com um quadro discreto de tosse, mas essa tosse vai progredindo para essas tosse mais exacerbada, que causa cansaço, que você fica com dificuldade respiratória, às vezes apneia, às vezes protusão de língua, pode até causar complicações aí, como ruptura de diafragma, né, devido à força aí que você faz nessa tosse que a gente chama de tosse paroxística. Então, não esquecer, o agente etiológico, gente, é uma bactéria Bordetella pertussis, né? Então aí a Bordetella pertussis, né? E isso aí cai bastante em questões de prova o nome do agente etiológico. E a susceptibilidade, eu volto a dizer aqui, todos nós somos susceptíveis. A imunidade, ela tende a cair em torno de 5 a 10 anos após a última vacina, né? O esquema vacinal já começa com 2 meses de idade, né? Então, geralmente você vai receber aí a dose no imunobiológico pentavalente, né? E aí se recomenda justamente uma revacinação a cada 10 anos, porque a imunidade não é permanente, sim duradoura, né? Então o indivíduo torna-se imune em 2 situações, né? Ou ele se expõe à doença e adquire anticorpos naturalmente, ou ele vai aí a desenvolver através da imunidade vacinal, né? E a gente destaca isso aqui, ó, imunidade é duradoura e não é permanente, né? E aí a gente tem as manifestações clínicas, a gente vai dividir, né, a infecção da coqueluche em 3 momentos, né? Então aqui a fase catarral, a fase paroxística
e a fase de convalescência ou de recuperação. Então, você tem aqui que a grande maioria dos casos de transmissibilidade, né? Então, via respiratória, então via aérea, né? Existe a possibilidade de você se contaminar com objetos que tenham aí secreções, claro, então também o contato com objetos ou superfícies contaminados, né? Então, contato com objetos ou superfícies contaminadas. Não é tão provável, mas pode ocorrer, né? Em torno de 50% de transmissibilidade, né, vai ocorrer na fase paroxística. E ainda a gente não é tão comum nessa doença, mas também existe a figura do portador assintomático, né, que é aquele que no isolamento, né, por meio de cultura, né, então ele vai ser positivo aí para Bordetella pertussis, mas não desenvolve sintomas, né? Então, ele é importante porque ele é um forte transmissor. Ele está ali infectado com a bactéria, né? Pode transmitir através da via aérea, mas ele não produz sinais e sintomas. Então, vamos conhecer as principais características aí das fases clínicas, né? A fase catarral é de difícil diagnóstico nessa fase, né? Então, você tem aqui em torno de 1 a 2 semanas de infecção, né? Inicia-se com manifestações respiratórias, sintomas leves. Então, pode haver um pouquinho de febre, mal-estar, coriza e tosse seca, né? Seguidos da instalação gradual dos surtos de tosse, né? Que ele vai evoluir aí para a famosa tosse paroxística, né? Cada vez mais intensos e frequentes, evoluindo aí para a fase clínica característica, né, dessa doença, que é justamente a tosse paroxística, né? Então, nessa fase aí a gente tem justamente uma manifestação afebril ou até febril mesmo, pode durar de 3 a 6 semanas, né? Então, aqui pode chegar a um período mais longo, né? Então apresenta como manifestação típica isso aqui, o paroxismo, né? Então apresenta muito esse sinal de guincho, a expiração, na inspiração, e essa tosse aí várias vezes durante a inspiração, e a pessoa fica com apneia, pode ficar com cianose, a sensação desconfortável, agoniante, né? Então você tem aí, e o que a gente define sempre, gente, ó, tosse seca, né? Então, caracterizados por uma crise súbita, ele não consegue controlar, né? Rápida e curta, com cerca de 5 a 10 tossidas em uma única expiração, né? Então, aqui ele está tossindo várias vezes em uma única expiração, né? Durante os acessos, o paciente não consegue inspirar, não vai conseguir, né? Não, às vezes apresenta, ó, língua protusa, né? Então bota a congestão com a língua para fora, né? E eventualmente cianose, que pode ser seguida de apneia ou vômitos, né? Então isso aí é muito perigoso, principalmente em recém-nascidos ou menores de 6 meses, né? Então, um quadro aí que pode evoluir para insuficiência respiratória. Então, essas crianças devem ser bem monitorizadas, né? Então, depois ele vem depois desse quadro de tosse, ele vai estar com um quadro de inspiração profunda, cansaço, né? Dispneica, né? E aí nós temos uma manifestação também muito comum na tosse paroxística, que é o som de guincho, né? Vamos agora conhecer a fase de convalescência, né? Então, os paroxismos eles vão reduzindo, né? Desaparecem, então, lugar episódios de tosse comum, né? Então, essa fase persiste de 2 a 6 semanas e, em alguns casos, pode se prolongar até 3 meses, né? Então, as infecções respiratórias de outra natureza que se instalem durante a convalescência da coqueluche pode justamente provocar o reaparecimento transitório dos paroxismos. Então, você tem a fase catarral. Você está com sintomas de febre, você está com sintomas de coriza, de mal-estar, de prostração. Inicia um quadro de tosse seca. Essa tosse evolui para uma fase paroxística. Ela pode durar aí até 6 semanas, 4, 6 semanas. Depois vai regredindo esse quadro de tosse, esse quadro tossígeno, bem característico, né? Chegando na fase de convalescência. Nessa fase aí a gente destaca pouca transmissibilidade, mas ainda tem o quê? Uma possibilidade de recorrência dos episódios paroxísticos se houver aí uma infecção concomitante com outro agente etiológico aí que causa também infecções respiratórias. E aí você tem um diagnóstico, né, que é feito através do isolamento
ou pela cultura ou pelo PCR, né? Então vai procurar em biologia molecular, né? Então trabalhar com identificação aí da bactéria, né? Biologia molecular e vai buscar aí pegar secreções da nasofaringe, né? Importante a gente destacar o seguinte: em pessoas que já estejam fazendo antibiótico-terapia, né, essas secreções só podem ser coletadas até o terceiro dia de início dos antibióticos, por senão a sensibilidade à identificação do agente etiológico é bem diminuída, né? E claro, a gente está pensando em diagnóstico laboratorial, mas a tosse paroxística, ela é clássica, né, para o diagnóstico clínico, né? Então, ela é uma importante evidência dessa doença, né? Então, a tosse paroxística é um dos principais sintomas guias para justamente levar a suspeita do quadro de coqueluche. Então, o diagnóstico por via laboratorial consiste na cultura de material colhido da nasofaringe ou pela realização do exame de cadeia de polimerase, que é o famoso PCR, né? E aí a coleta deve ser realizada antes da antibiótico-terapia ou no máximo até 3 dias após o seu início, né? Então também fazer diagnóstico diferencial aí com outras pneumonias ou infecções respiratórias. E uma vez diagnosticada, né, você passando pelo diagnóstico clínico, diagnóstico laboratorial, você vai começar justamente o tratamento, né? Então, consiste em antibiótico-terapia. A primeira classe de antibióticos de escolha vai ser a azitromicina, a claritromicina ou a eritromicina, tá? E se houver uma intolerância a esses 3 componentes aí, você tem como justamente usar o macrolídeo, né? O sulfamectosazol associado à trimeptropina, né? Então aí é o antibiótico de segunda opção ao tratamento da coqueluche. E aí você tem ela como uma doença de notificação compulsória. A gente registrou no ano de 2022 227 casos em todo o território nacional, né? E aqui o caso suspeito é uma doença de notificação compulsória, de investigação obrigatória. E aí a gente tem um caso suspeito, que é justamente a pessoa que apresente quadro de tosse seca, de tosse paroxística, né? Se for um adulto, pelo menos 14 dias com quadro tossígeno. Se for criança, aí, especialmente menores de 6 meses, 10 dias aí com quadro tossígeno, né? Então, o caso suspeito é todo indivíduo que, independente do estado vacinal, apresente justamente aí um quadro de 10 dias ou mais associado a um dos seguintes sintomas, né? Então, quadro de tosse, lembrando, crianças, geralmente é 10 dias, adultos é mais 14 dias, né? Então aí começa com associada aí a tosse paroxística, né? Que ela não controla, tem aquele guincho, tem aquela cianose, às vezes protusão de língua, né? Além disso, pode apresentar o quê? Vômitos pós-tosse, né? Apneia, engasgo e cianose de face, né? Então aí, quando você associar todo esse quadro clínico, você vai ao caso suspeito de coqueluche, né? Lembrando que a transmissibilidade aí é por via aérea, né? Então a gente está fazendo uma revisão sobre essa doença transmissível, faz parte aí do Programa Nacional de Imunização. Se você estiver gostando do nosso trabalho, recomenda ele aí, não deixe também de se inscrever no nosso canal, deixar aí as suas impressões, as suas opiniões, as suas sugestões ou até mesmo reclamações e também ativar as notificações. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de estudo através do WhatsApp, manda um oi aí para o 999-27-3210. Quiser conversar com a gente também, dar uma sugestão de forma mais particular, tá aqui o nosso e-mail, armarsegunda@gmail.com. E esse é o seu canal de aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia, mas a gente trabalha também com disciplinas isoladas de enfermagem e saúde pública, voltada aí para concursos públicos e residência. Vamos lá, vamos resolver questões, né? Então, a primeira questão diz assim, né? A gente fez uma revisão sobre o agente etiológico, as formas de transmissão, as fases clínicas da doença, né? A fase catarral, a fase paroxística, a fase de convalescência. Falamos sobre tratamento diagnóstico. Então, vamos agora tentar consolidar essas informações aí e ver como é que esse assunto é cobrado nas principais provas de concurso. Então, a primeira questão diz assim, ó: a respeito da coqueluche, assinale a alternativa incorreta, né? Então, a letra A diz assim:
A coqueluche é uma doença considerada benigna em adultos, mas pode ser letal em bebês abaixo de 6 meses de idade, né? Então, isso está verdadeiro, né? As principais formas graves acontecem justamente em crianças, a letalidade, né? Em adultos, quando há complicações, a gente associa a doenças crônicas não transmissíveis, às vezes quadros de imunossupressão. Também é um pouco mais, vamos dizer assim, delicado em idosos, né? Então, a gente, de uma forma geral, comorbidades, né? Então, aquela pessoa comórbida pode sim ter um risco mais elevado de complicações pela coqueluche, né? Mas, claro, em se tratando em epidemiologia, as crianças, especialmente as menores de 6 meses, são as mais preocupantes, né? Então, a letra A está verdadeiro. A letra B diz assim: em indivíduos não adequadamente vacinados ou vacinados há mais de 5 anos, a coqueluche nem sempre se apresenta de forma clássica, né? Podendo manifestar-se sob formas atípicas, com tosse persistente, porém sem paroxismos e guincho característico. Então, isso também está verdadeiro. Você vai ver lá no manual técnico da coqueluche. Isso é uma observação que tem lá no Ministério da Saúde. Então, indivíduos que não têm sua situação vacinal completa, ou que apresentam já algum declínio vacinal, eles podem ter esses sintomas inespecíficos da coqueluche, né? ou pelo menos não estarem acometidos da tosse paroxística clássica, né? A letra C fala assim, gente, ó: nos episódios de tosse paroxística, a criança deve ser colocada em lateral ou decúbito de drenagem para evitar a aspiração de vômitos ou de secreção respiratória, né? Prevenir o que, gente? A broncoaspiração, né? Às vezes até mesmo um engasgo, né? Então vai colocar aqui na posição lateral de segurança, né, gente? Então isso é importante. A letra C também é verdadeiro, né? A letra D diz assim: a coqueluche é uma doença de notificação compulsória em todo o território nacional. Na verdade, ela é compulsória e imediata, né? Então tem que notificar em até 24 horas, né? E a letra E fala assim. Então a letra D também está verdadeira, né? A letra E nos diz assim: a vacinação é a medida mais eficaz e adequada para a prevenção e controle da população infantil, iniciando-se a partir dos 6 meses até os 13 anos de idade. Gente, a vacinação da coqueluche começa a partir dos 2 meses, né? E com a pentavalente, né? Então, a letra E está falsa essa informação aí com relação ao esquema vacinal da coqueluche, tá? Segunda questão diz assim, ó: sobre a coqueluche, verifique as afirmativas e assinale a correta, né? Então, o item 1 diz assim: a coqueluche é uma doença infecciosa aguda e transmissível, certo? Que compromete o aparelho respiratório, traqueia e brônquios, né? Então, o item 1 está verdadeiro, né? 2 diz assim: é causada pelo vírus Bordetella pertussis, né? Então, 2 está falso. Por quê, gente? A Bordetella pertussis é uma bactéria, né? Então, 2 está falso. Se o 2 está falso, não pode ser a letra C, né? O item 3 diz assim, ó: a doença evolui em 3 fases sucessivas. A fase catarral inicia-se com manifestações respiratórias e sintomas leves que podem ser confundidos com uma gripe. Vem com febre, coriza, mal-estar e tosse seca. Em seguida, acessos de tosse seca contínua, né? Na fase, os acessos de tosse são finalizados por inspirações forçada e prolongada, vômitos que provocam dificuldades de beber, comer e respirar. Na convalescência, os acessos de tosse desaparecem e dão lugar a uma tosse comum. Então, ele falou aqui dos 3 momentos, né? Da fase catarral, que é muito parecido com a gripe comum, a fase da tosse paroxística e a fase de recuperação, né? Então, aí, fase de convalescência, né? Recuperação. Então, o item 3 também está verdadeiro, né? Então, beleza. O item 4 diz assim, ó: bebês menores de 6 meses são propensos a apresentar formas graves da doença que podem causar desidratação, pneumonia, convulsões, lesão cerebral e levar à morte, né? Então, isso é verdadeiro também, né? As crianças menores de 6 meses geralmente vão ficar internadas, hospitalizadas, né? E o item 5 diz assim, ó: os indivíduos que já tenham adquirido a doença ou recebidos a vacina DTP geralmente desenvolvem sintomas mais leves ou formas atípicas, né? Então,
O item 5 também está verdadeiro, porque, gente, porque essa imunidade não é permanente, ela é duradoura, ela declina com o tempo, né? Então, tá certinho também a resposta, pelo que parece, só tem o item 2 como falso, né? Então, é a letra A, né? A segunda questão, a resposta é a letra A, o gabarito. Aí a gente só tem o item 2 que fala que a coqueluche é um vírus, na verdade é uma bactéria, né? O item 3 diz assim, a questão 3. A coqueluche é causada pela bactéria Bordetella pertussi, cujo único reservatório é o homem, não existindo portadores crônicos assintomáticos, né? Então, sobre a coqueluche é possível afirmar. Letra A. A transmissão ocorre através da secreção de secreções da nasofaringe, né? Então, ó, está verdadeiro, né? Inclusive aí é a forma para fazer a cultura ou PCR, né? Então vai coletar justamente secreções da nasofaringe, né? Então a resposta é a letra A. A letra B diz assim, ó, a pessoa infectada não poderá apresentar tosse, isso é falso, né? A principal manifestação clínica da coqueluche é justamente a tosse, né? A letra C diz assim, não apresenta complicações graves. Apresenta sim, né? Pneumonias, pode apresentar ruptura de diafragma, né? Pode apresentar insuficiência respiratória, evoluir para uma PCR, pode apresentar lesões neurológicas. Então está falso devido à cianose, à apneia, né? Então está falso também. A letra D diz assim, causa aumento anormal da glândula tireoide, né? Então não tem a ver essa manifestação com a coqueluche, né? Isso aí pode estar relacionado aí com o hipertireoidismo, né? E a letra A fala assim, não possui vacina. Claro que não, ela é uma doença, pelo contrário, imunoprevenível, né? Então a resposta, de fato, a terceira questão é a letra A. Quarta questão diz assim, ó, a coqueluche é uma doença infecciosa aguda de alta transmissibilidade, de distribuição universal e é importante causa de morbimortalidade infantil, né? Sobre esta doença é falso afirmar. Então, aqui é a alternativa incorreta, né? A letra A diz assim, compromete o aparelho respiratório, traqueia e brônquios, se caracteriza por paroxismo de tosse seca, né? Então está verdadeiro. Letra B diz assim, ó, o principal modo de transmissão ocorre principalmente pelo contato direto entre pessoa doente e pessoa susceptível, por meio de gotículas de secreção da orofaringe eliminadas durante a fala, a tosse ou espirro, né? Então isso também está verdadeiro, né? A letra C fala assim, a susceptibilidade geral. Ao adquirir a doença, o indivíduo torna-se permanentemente imune, né? Então tá falsa, né? Porque a imunidade ela é duradoura, mas não permanente, né? Então ela tem um declínio, especialmente aí a partir dos 5 anos, né? De 5 a 10 anos começam já a declinar da última dose aplicada, né? Então aí você já tem começando a baixar os seus anticorpos com relação a qualquer luz. E então a resposta à quarta questão é a letra C. Vamos ver por que a letra D está correta, né? Em indivíduos adequadamente vacinados ou vacinados há mais de 5 anos, a coqueluche com frequência não se apresenta sob a forma clássica, podendo manifestar sob formas atípicas, né? Com tosse persistente, porém sem paroxismo, guincho característico, vômito ou tosse, né? Então isso aí também está verdadeiro, né? Quinta questão diz assim, ó, sobre a coqueluche, analise as afirmativas abaixo de valores verdadeiro ou falso e assinale a alternativa que apresenta a sequência de cima para baixo. A doença infecciosa aguda de alta transmissibilidade e distribuição universal, né? Então, isso está lá no Guia de Vigilância Epidemiológica. Então, você tem aqui o reservatório é o homem, né? Então, a coqueluche é uma doença infecciosa causada pela bactéria Bordetella pertussis, né? Então tá verdadeiro também. O item 2 diz assim, importante causa de morbimortalidade infantil, né? Especialmente aí em menores de 6 meses, né? Então isso também tá verdadeiro, né? O item 3 diz assim, compromete especificamente o aparelho respiratório, traqueia e brônquios e se caracteriza por paroxismos de tosse seca, né? Então isso também está verdadeira, né? Então essa tosse que vem com guincho, vem com vontade de vomitar, às vezes cianose, tá? Então dificuldade respiratória, tudo isso caracteriza essa tosse paroxística, né? Então tá verdadeira também. E o último item diz assim, latentes
pode resultar em um número elevado de complicações e até em morte, né? Então isso também está verdadeiro, todos os itens estão verdadeiros, então a resposta da quinta questão é a letra A. Então a gente fez aqui uma revisão sobre o assunto coqueluche, né? Se você não se inscreveu no nosso canal, a gente pede aí a sua inscrição, o seu compartilhamento, deixar aqui também suas observações, ative as notificações, se quiser fazer entrar aqui no nosso grupo de estudo, né? Então dá um oi aqui para o nosso contato no WhatsApp, ou manda uma mensagem via e-mail, armarsegunda@gmail.com. E esse é o seu canal Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. A gente também tem a oferta aí do preparatório para concursos públicos. Ele funciona com aulas online, e também com videoaulas que você vai receber, voltados aí para disciplinas isoladas em enfermagem, saúde pública de forma geral. Então, um forte abraço, bons estudos. Essa foi a nossa revisão sobre coqueluche. E aí galera, se você gostou do vídeo, então não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, seus comentários. Isso vai ajudar bastante a nós do canal trabalharmos para mais conteúdos em Enferodonto com vocês, aulas descomplicadas.